Olá, eu me chamo professora Janaína Thaís Camargo, sou professora de língua portuguesa, atuo no Núcleo Regional de Francisco Beltrão e a nossa aula de hoje vai ser dada aos alunos do segundo ano do ensino médio. Olá, alunos, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje é sobre gênero textual e reportagem. Mas antes de a gente iniciar com um assunto específico sobre a reportagem, quero perguntar para vocês se vocês recordam o que é um texto. Isso, muito bem. Texto é tudo, né? É toda sentença que gera uma comunicação. Por exemplo, gerou comunicação? Sim, né? Vocês entenderam que era para fazer silêncio. Então, aqui a gente tem uma comunicação. O semáforo, professora, é um texto? Sim, é um texto. Por quê? Quando tem aquela comunicação, né? Tava verde, ficou amarelo, foi pro vermelho, gerou uma comunicação, as pessoas respondem, né? Reagem a esse semáforo, a esse sinal, e aí isso então gera uma comunicação. Então, tudo que gerar comunicação é considerado texto, tá? Aí dentro do texto, então, a gente tem a linguagem verbal e não verbal, né? O texto verbal e não verbal. Alguém lembra? O que é um texto verbal e não verbal? Isso, muito bem. Então, um texto verbal é todo aquele que tem o texto em si, palavras, né? E o não verbal é aquele que tem imagens. Por exemplo, placa de trânsito. Ela é um texto não verbal. Por quê? Ela traz imagens, mas gera uma comunicação, certo? Então, tudo que gerar comunicação, tanto com texto ou com imagens, é considerado um texto. E aí, dentro então do nosso uso, no nosso dia a dia, dentro do cotidiano, a gente tem essa categorização dos textos, que são chamados então de gêneros, tá? Os gêneros textuais. Então, o gênero textual é todo o texto que é separado dentro do uso no cotidiano, tá? E a gente tem uma infinidade de gêneros. Bula de remédio, receita culinária, texto dissertativo, crônica, poema, reportagem, enfim, a gente tem muitos tipos de gênero. E o que diferencia um do outro é o seu uso no cotidiano e a sua estrutura, tá? Então, cada gênero tem uma estrutura específica e é isso que diferencia um do outro. Hoje, então, nós vamos falar sobre o gênero reportagem. Esse gênero ele está dentro do meio jornalístico, aonde ele tem a intenção, né, de informar, de passar uma informação para o leitor, tá? Ele é vinculado, então, nos meios de comunicação, jornal, televisão, rádio, internet, e ele traz, então, essa questão de informar o leitor. Vamos pensar assim, nós temos um grande ponto aqui que precisa ser pontuado, né, que é a questão de notícia e reportagem. Alguém sabe a diferença? Porque são dois gêneros diferentes. Alguém sabe? Não? Então a prof vai explicar para vocês. Como funciona? A notícia é algo mais atual e ela tem que ser algo breve, algo rápido, algo que tem uma necessidade de ser rápida. Aconteceu algum fato, tem que ser lançada a notícia, tá? Então, por exemplo, a gente tem, né, os furos de reportagem que fala, que é quando tem alguma coisa que vai acontecer e antes de surgir a reportagem já vem a notícia, já vem alguma coisa dando algum spoiler, né, contando o que está acontecendo. Então, essa questão aí, ela é a notícia. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a morte de um famoso. Por exemplo, uma pessoa famosa, aconteceu um acidente e acabou falecendo. Todo mundo vai ficar sabendo, né? Vamos pegar então a Marília Mendonça, por exemplo, a cantora, que faleceu esse ano, né, de acidente aéreo. Então, quando aconteceu o acidente, veio uma chuva de notícias, né? Na televisão, rádio, internet, sites, todos falando do acidente que a cantora Marília tinha sofrido. Então, ali são as notícias que acontecem. Elas, então, contam para nós que aconteceu esse acidente, mas não nos dão detalhes, tá? Esses detalhes, como foi, quando foi, não, a gente não tem na notícia. A notícia é algo que tem que ser lançado rápido. Aconteceu e é lançado, né? Então, a notícia que ela faleceu, nem todos os sites já tinham, alguns falavam que ela tinha ido para o hospital, outros falavam que ela tinha falecido, então essa é a notícia. É algo mais rápido e breve. Já a reportagem, né, depois de alguns dias, depois de uma semana, enfim, aí vem a reportagem, né? A reportagem da morte da cantora, aonde traz entrevistas com os familiares, com os socorristas, né, com o pessoal do local onde o avião caiu. Então, todos esses detalhes de como o corpo estava, tudo que aconteceu no acidente, a gente tem isso na reportagem.
Então está aí a diferença principal. A notícia ela é um texto curto e atual, de coisas do momento, né, da atualidade. Aconteceu, é lançada a notícia. E já a reportagem, então, ela é um texto longo, com detalhes, e nem sempre a reportagem é atual. Muitas vezes ela traz toda uma história, né, todo um histórico para ser colocado, né, comparado com a atualidade. Traz gráficos, traz entrevista, traz referências, então tudo isso é a reportagem, tá? Para deixar ela mais detalhada. Então essas são as principais diferenças. Tá tranquilo até aqui? Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Então agora a gente vai passar específico para a reportagem, tá? Então a reportagem ela é então do meio jornalístico, né? E ela pode ser expositiva e informativa, porque ela expõe um fato e informa o leitor sobre o que está acontecendo, né? Ela pode ser descritiva e narrativa, porque ela pode descrever essa situação, e narrativa, porque ela vai trazer geralmente personagens, vai trazer um tempo cronológico, vai trazer um enredo, um local, então ela é uma narrativa. E ela também pode ser opinativa, o que muitas vezes acontece que a reportagem ela traz a opinião do jornalista por detrás, tá? E aqui a gente tem que se atentar a muitas fake news. Hoje, né, a gente tem esse grande problema de ser muitas informações, e aí se você pegar simplesmente uma reportagem de um site só, não verificar se esse site é de confiança ou não pesquisar em outros locais ou outros sites, você às vezes pode cair numa fake news. O que acontece? O jornalista quer deixar clara a opinião dele, convencer você sobre uma opinião, e nem sempre essa opinião é verdadeira, né? Nem sempre esse fato é verdadeiro. Então eu sempre indico para vocês que vocês pesquisem e leiam não só de um site ou só de um lugar, né? Tem um assunto que está te interessando, pesquise em vários locais, se informa para saber se realmente é verdade o que você está lendo, tá? Tem que cuidar muito com isso, gente. Então, porque a reportagem ela pode ser opinativa e muitas vezes ela é, para convencer o leitor sobre alguma coisa, tá? A estrutura, ela sempre vai ter o título principal e secundário. O título principal ou manchete, ele é grande, chamativo e, né, tem a intenção de chamar o leitor, né, prender a atenção do leitor para que ele continue lendo a reportagem. E embaixo do título grande, a gente tem um título pequenininho, que são aquelas linhas, né, aquela linha fininha, aonde pontua alguns assuntos que vai ser abordado na reportagem. E em seguida, a gente tem no primeiro parágrafo light. O que é isso? É um parágrafo onde vai ter a resposta de várias perguntas, pontuando essas perguntas para que consiga, então, o leitor ter o detalhamento da reportagem. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente vai ter a resposta dessas perguntas, dando então todo esse embasamento para depois ter o corpo do texto, onde a gente pode então ter as entrevistas, os gráficos, né, as referências, enfim. Então, sempre ela vai ter essa reportagem, ela vai ter esse slide, que são essas perguntas, né, a resposta dessas perguntas, tá? Eu entreguei para vocês no início da aula, então, toda a impressão desse material, aonde tem a explicação sobre o gênero reportagem. Vocês perceberam que em seguida ali tem uma reportagem sobre dengue, e após tem 5 questões, tá? Essas 5 questões de interpretação sobre a reportagem, vocês vão fazer em casa, fica como tarefa, para a próxima aula a gente trabalhar, né, tirar as dúvidas e corrigir essas atividades. Vocês ficaram com alguma dúvida por aqui? Tá tudo tranquilo por enquanto? Então, vamos fazer agora a nossa outra atividade. Eu pedi para que vocês, né, na aula passada, pesquisassem em casa, com os vizinhos e familiares, um pouco sobre a dengue, se alguém já contraiu, como foi, que vocês também avaliassem e olhassem os terrenos do lado da casa de vocês, se tem terreno baldio, se tem muito lixo, muita água parada, né, na rua. Vocês trouxeram esses dados? Conseguiram pesquisar? Sim, que bom. Então, agora nós vamos para a sala do laboratório de informática. Nós vamos acessar então a plataforma da Redação Paraná e vocês vão fazer lá na Redação Paraná a proposta sobre uma reportagem. Vocês podem pesquisar mais, né, informações da dengue lá na internet também, e aí vocês vão ter que se atentar para a estrutura, tá? Lembrem da linguagem formal, lembrem da linguagem clara e lembrem do light, que vocês têm que responder essas perguntas, e depois o corpo do texto. Então, vocês vão somar as opiniões, né, os materiais que vocês trouxeram de casa, as informações que vocês trouxeram de casa, e vão fazer então uma reportagem. E lá no laboratório a gente vai conversando, qualquer dúvida eu estou à disposição.